Gente, bonjour, ça va? Na aula de hoje, eu quero ajudar muitos alunos que me pedem auxílio, tanto para entender as combinações de letras em francês, como também como memorizar. Então, é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje, e desde já, segue a gente se você ainda não está inscrito. Eu sou a Prof. Cris, sou professora de francês deste canal Le Décollage, e aqui a gente está sempre ensinando francês para os nossos alunos, tendo a aviação como nossa aliada. Mesmo que você não fale nada de francês, é possível falar francês tendo a aviação ali como aquele ponto de apoio, como aquele ponto que nos ajuda a colocar em prática aquilo que a gente já vai aprendendo no nosso dia a dia. Bora lá? Então, como eu falei para vocês, a gente vai estudar um pouquinho na aula de hoje as combinações. Sim, gente, existem combinações de letras na língua francesa, entre duas vogais, entre três vogais, entre consoantes, entre vogal e consoante. Então, tudo é um pouco uma mistura, né? A gente até meio que fica assustado. Mas não se preocupem, eu vou ajudar vocês a separar tudo isso e entender. Claro que na aula de hoje eu não vou conseguir trazer todas as combinações, a aula ficaria extremamente longa. Porém, eu trouxe aqui algumas que são essenciais, cruciais, para que você não se sinta perdido na hora que você está ouvindo francês e também na hora que você está falando em francês. Olha só, gente, primeira combinação de letras que eu quero trazer para vocês é o OU. Quando a gente encontra uma palavra, como essa palavra que você está vendo aqui na sua tela agora, que é a palavra lobo em francês, a gente tem vontade de pronunciar loup, loup, porque em português, de forma geral, a gente lê como está escrito. Então, no francês é diferente. Algumas letras ou combinações de letras a gente não pode ler como está escrito. Então, O mais U, no francês, a gente pronuncia com o som de U. O mais U, som de U. O P na posição final é uma consoante muda. A gente também vai ter essa aula sobre as consoantes mudas. Então, como que eu pronuncio a palavra lobo em francês que está aparecendo aqui na tela para você? Lu. Lu. E cuidado para não fazer o biquinho do francês, não é lu, tá? Lu é outra palavra que inclusive existe, é o particípio do verbo lire, que é ler em francês, lido. Então, cuidado, a pronúncia correta é o nosso U que a gente tem, o U de uva, tá? U de lua, U mesmo. Então, lu, lu. Très bien, ok? Vamos para a próxima combinação importantíssima, OI. OI, você está vendo também nessa palavrinha aqui, do lado da tua tela, a palavra bonsoir. Mas a gente morre de vontade de ler bonsoir. Bonsoir. Gente, simplesmente não existe essa palavra em francês. Então, realmente, nós precisamos mudar, virar essa chave na nossa cabeça para que a gente possa se expressar bem e ser compreendido na língua francesa. Quando encontramos a letra O seguida da letra I no francês, a gente pronuncia com o som UA. UA. E não é aquele UA muito lento. UA. Ua. Não, é ua, bonsoir. E o R aqui eu vou pronunciar. É boa noite, né? Bonsoir. Bonsoir. Tá bem? Ok, vamos para a próxima combinação. Agora aqui, deste lado, eu vou te mostrar o som do A mais U e o som do E, A, U. Ambas essas combinações, a gente tem o som O de olho, O de ovo, tá? Então, eu vou falar, por exemplo, aqui em cima, chaud, que é quente em francês. E, por sinal, tá quente hoje aqui. Chaud, chaud, tá? Prof, eu não pronuncio a letra D, mas que vontade de falar chaud. D na posição final é uma consoante muda. Chaud, quente. E mais embaixo, a palavra beau, bonito em francês. Então, E-A-U, eu não falo B-A-U. Não existe, simplesmente não existe isso em francês. Então, beau, chaud, beau. Combinado? Muito bem. Vamos para a nossa próxima combinação. A nossa próxima, também eu vou trazer uma duplinha para vocês. É o AI e o EI. EI, EI. Ambos têm o som E aberto. E, tá? Sem nenhuma dificuldade, zero dificuldade para nós brasileiros fazermos este som. Então, quando eu encontro AI numa palavra, eu vou pronunciar com o som de E, como é o caso, por exemplo, do verbo fazer. Faire. 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 Ou da palavra pena. Sim, E mais I também tem som de E. Pena. Pena. Ok? Très bien. Mais uma combinação para vocês é o EU, com o nome da letra em francês, EU. Agora, deste lado da tela, EU. O som do
EU em francês é o som basicamente do E francês que a Prof. Cris já sempre ensina vocês a fazerem. Lábios de O, som de E. Se você quer pronunciar bem em francês, posicione bem os lábios, coloque os lábios na posição correta. Nunca esqueça disso. Os lábios são como uma forma e o som vai sair exatamente como você quer, se a forma tiver posicionada, tiver o formato adequado. Então, o formato adequado deste som é lábios de O, som de E. Lábios de O, som de E, E. Então, a gente, por exemplo, na palavra fogo, F. F. Na palavra pouco, P. P. Cuidado para não falar Fê, cuidado para não falar P. Fê até existe, é fada em francês, tá? Então, assim, tenham cuidado, não só pela mensagem que pode passar errada, e pode mesmo, como porque não é francês. Não é francês. Então, se eu quero falar fogo, eu falo feu. Se eu quero falar pouco, eu falo peu, tá? Eu vou colocar um R depois desse EU. O som vai ser o mesmo, a posição também, mas eu vou pronunciar esse R final, tá? Vai ficar mais aberto no final. Então, medo, peur, peur. Flor, fleur, fleur. Tá bem? Mesma posição, mesmo som, mas a gente abre no final porque a consoante R não é muda. Muito bem. Agora eu quero abrir uma outra perspectiva para vocês desse R na posição final. Mas antes, eu quero dizer para vocês que nós temos outras combinações, como, por exemplo, EZ, ES, ET e ER, que na posição final podem ter o mesmo som. E que som é esse? E. E. E de você, tá? Prenda, prof, agora realmente eu estou confusa, porque você acabou de dizer que o R eu pronuncio e agora você está dizendo que se terminar em ER eu vou falar E, eu não vou ouvir o R. É verdade, é uma exceção. Então, o R na posição final sempre é pronunciado. Porém, se ele estiver antecedido pela vogal E, o som que você vai pronunciar é o som E de você, tá bem? Então, vamos dar alguns exemplos para vocês não ficarem assim muito preocupados. Aqui, gente, eu tenho, por exemplo, todos os verbos do primeiro grupo, terminam em ER. E todos eles eu vou pronunciar E no final. Aimer, parler, tá bem? Travailler, étudier. Então, todos esses verbos terminam em ER e eu pronuncio o E de você. Vai ser uma exceção. Prof, mas também tem outras palavras que não sejam verbos, que também terminam em ER? Com certeza. Premier é uma delas, diversas palavras, tá? Então, guardem mais essa combinação. A segunda combinação do som E de você que eu quero trazer aqui é a combinação ES na posição final. E observem que eu estou sempre enfatizando ER, ES, o ET e o EZ na posição final. Então, o ES, gente, na maioria das palavras é uma terminação 100% muda. Substantivos, verbos. Então, se a palavra termina em ES, eu não pronuncio. Morre ali, na letrinha que vem antes. Porém, se esse ES é ali a sílaba, né, única em geral ali, de um determinante, eu vou pronunciar esse ES com o som de você. Nossa, prof, prenda, você já está falando francês para mim e eu estou perdida. O que é determinante? Determinante são todas essas palavrinhas que estão passando aqui na tela para você, que em geral são palavrinhas curtas, cujo valor é gramatical. Artigos, tá bem? A gente tem numerais, adjetivos demonstrativos, possessivos. Então, a gente vai pronunciar, por exemplo, le, de, se, me, tá bem? Então, prestem atenção. Isso aqui acontece na versão, em geral, plural desses determinantes, tá? E o som vai mudar quando eu precisar falar esses mesmos determinantes no singular. Le, se, me. Então, muitíssimo importante. Tá, mas deixa eu voltar para os determinantes, deixa eu voltar aqui para a minha combinação. Se o teu determinante termina em S, tu vais pronunciá-lo com o som E de você. Em qualquer outra palavra, o ES é mudo. Ficou claro, gente? É importante, tá? Muito bem. A gente tem também o EZ. EZ.
Geralmente, os verbos ali da segunda pessoa, do plural, vous, vós, terminam em EZ, e eu vou pronunciar com o som aí de você também. Parler, étudier, travailler, danser, chanter, mas sempre com vous antes. Vous étudiez, vous travaillez, vous dansez, vous chantez. Combinado? Show de bola. E por último, eu quero falar da conjunção ET, que é aquele nosso, em português a gente fala sempre um E com som de I, por exemplo, você canta e dança. Tem um Ezinho que a gente fala com som de I. No francês vai ter a conjunção ET e a gente vai pronunciá-la com som E. Vous chantez et dansez. Vous étudiez et travaillez. Gente, ficou claro? Importante. Muito bem, mas agora eu quero falar para vocês de uma coisa que tem o poder de diluir as combinações, as combinações de letras. Sim, quando a gente tem um trema sobre uma dessas vogais aí, sobre a vogal da combinação, ele vai diluir. É como se o trema tivesse mais força que a combinação em si. Um exemplo que eu trago para vocês aqui é a palavra maíz, que é milho em francês. Vocês podem observar que a gente tem um trema sobre o i. Porque, presta atenção, eu tenho a mesma palavra embaixo, sem o trema, e ela existe, tá? Mais, que é o nosso mas, sentido de porém. Então, com trema, eu pronuncio maíz. Sem o trema, eu pronuncio mais. Duas palavras com escritas e pronúncias diferentes. E, sobretudo, sentidos diferentes. Então, o fato de eu ter o trema sobre a vogal I me obriga a pronunciar o som das letras individualmente. Então, mais, tá? Então, só prestar atenção com isso. O trema tem esse superpoder aí nas combinações. Gente, é isso. Essas são as combinações que eu quis trazer para vocês na aula de hoje, que realmente são muito importantes. Alunos iniciantes, às vezes alunos que já estão lá na frente, ainda continuam tendo dificuldade com essas combinações para poder lerem com fluidez, lerem bem, se fazerem também compreendidos na hora que falam. Então, tem que prestar atenção. Prof, como que eu faço para memorizar? Bom, gente, é o seguinte. Isso varia muito, cada um tem a sua forma de memorizar melhor, mais rápido, né, com mais praticidade e profundidade. Eu gosto de ensinar os meus alunos no começo. Na verdade, esse tema eu adoro ensinar para os alunos que estão lá no comecinho. Se você quer começar bem a aprender francês, comece pelos sons. Assim você vai cada vez melhorando e não vai chegar lá no nível intermediário com dificuldades do início ou com uma leitura, uma fala bem suja, ou seja, sem essa clareza, tá? Na pronúncia das palavras. Então, isso é realmente muito relevante. Então, eu gosto de pegar textos e pedir que os meus alunos identifiquem, sublinhem, circulem todas aquelas combinações e possam também colocar em cima delas o som daquela combinação. Eu vou deixar aqui para vocês um parágrafo pequenininho, só para vocês terem noção do que eu estou dizendo. Você sublinha, coloca o som em cima e fica tudo ok. E depois você vai lendo e relendo para ir memorizando. Esse é um meio, né? Um meio para te ajudar. Mas é muito importante também que a partir de um certo momento você evite ter esses suportes, principalmente na hora que você for ler, eu tenho muitos alunos que trazem colinhas, né? E até um certo momento, até um certo ponto é bom, mas depois atrapalha, como se o cérebro se acostumasse sempre a ter aquele suporte. Então vai ter um momento que você vai precisar fechar o caderno e deixar o teu cérebro trabalhar e exigir dele essa lembrança, tá? Isso também vai ser bem importante. É isso, gente. Se você gostou da aula, curte, compartilha. Se você não está inscrito no canal, se inscreve. Bisu, até a próxima aula.